O que a grande mídia não te conta, você vê aqui. Bem-vindo ao Fato e Opinião, o canal que escancara a verdade e expõe os bastidores do poder. Uma suíte de 240 metros quadrados em Lisboa. Um banqueiro, um político poderoso e uma pergunta simples: quem pagou a conta? Essa é a informação que está no centro de uma nova matéria envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o presidente da Câmara, Hugo Motta. Segundo a reportagem do Diário do Poder, Vorcaro teria bancado um suíte de luxo para Hugo Motta em Lisboa. E aqui começa a pergunta principal: por que uma autoridade pública estaria hospedada em uma estrutura desse nível, supostamente paga por um empresário com interesses no Brasil? Esse tipo de caso que não pode ser tratado como uma fofoca política. Porque quando aparece uma história envolvendo um hotel de luxo, viagem internacional, empresário poderoso e autoridade pública, o mínimo que a sociedade precisa é exigir transparência. Quem pagou? Por que motivo pagou? Houve reembolso? Houve agenda oficial? Houve encontro privado? Existe nota fiscal? Existe explicação pública sobre isso? Essas perguntas são simples, mas são fundamentais, porque o problema não é apenas o luxo da suíte, o problema é o possível conflitos de interesses na política. A aparência importa. E quando uma autoridade pública se aproxima demais de empresários influentes, principalmente em contexto que envolvem benefícios, viagens, hospedagem ou confiança pública, a confiança pública fica abalada. Não adianta dizer que isso é um detalhe. Não é um detalhe. Para um cidadão comum, uma diária em um hotel de luxo em Lisboa pode representar meses de trabalho. Então, quando surge uma notícia falando de uma suíte de 247 metros quadrados, supostamente bancada por um banqueiro, a reação natural é indignação, mas a indignação sozinha não resolve. O que resolve é a cobrança por explicação. Hugo Motta precisa explicar o porquê. Sim, ele precisa. Nós sabemos de vários escândalos. Daniel Vorcaro precisa explicar? Também está aí nessa delação premiada que não sai nunca, né? As instituições precisam olhar para isso, sem dúvida, porque o Brasil não aguenta mais essa zona cinzenta, onde ninguém sabe exatamente onde termina a relação institucional e onde começa o favorecimento privado. Aqui eu não estou dizendo que houve crime. Isso precisa ser investigado. E aí está tendo essa investigação documentada pelo ministro, que está acompanhando esse caso aí. Mas estou dizendo que a história é grave o suficiente para exigir resposta pública. Porque a política não pode funcionar como um clube privado. A autoridade pública não é celebridade em uma viagem de luxo. A autoridade pública é o representante do povo. E quem representa o povo precisa prestar conta ao povo. O caso da suíte em Lisboa é mais do que uma manchete chamativa. É um retrato de uma pergunta que volta sempre ao Brasil. Quem realmente tem acesso ao poder? O cidadão comum ou os empresários que conseguem circular perto de quem decide o futuro do país? Eu não estou falando de todos os empresários, estou falando de alguns que sempre parece que estão aí envolvidos com os políticos. Vocês sabem de vários escândalos que nós tivemos. Eu estou aqui, eu defendo muito a classe empresarial, os empreendedores. Eu já falei em outros vídeos também sobre isso, que os empreendedores estão pagando muitos impostos, os empresários pagam muitos impostos. Estou falando de empresários que estão aí na política se aproveitando de várias situações. N situações que eu acho que todo mundo aí já está acompanhando é o que sai sempre nos noticiários. Mas eu quero saber, qual é a sua opinião sobre essas informações, sobre esse caso do Vorcaro, sobre o STF também, como que o STF está tratando disso, né? Eu acho que tem muitas coisas para se saírem aí nos últimos dias, mas eu torço também que quem é corrupto que seja preso. A corrupção no nosso país, ela precisa ser acabada. Nós precisamos tomar melhores decisões todos os dias na nossa política, começando pelo nosso município, pelo nosso estado, e isso para ir para a federativa. Amigos, esse é o canal Fato e Opinião. Deixe a sua dúvida, seu comentário e compartilhe, ajuda o nosso canal a crescer. Aqui é sempre a gente está compartilhando sobre fatos e opiniões. São estudos que a gente faz, são matérias que nós temos internacionais para trazer aqui para você também de maneira clara, atualizada também. Grande abraço.